Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 7ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, o tema da 7ª edição do nosso programa é o processo de inscrição e admissão de contabilistas na OCPCA. Hoje terei o grato prazer de ter como convidado o presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, organismo responsável pelo processo de inscrição e admissão de novos membros à Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje retomamos a nota de abertura da edição anterior, assinada pelo nosso convidado, o Dr. Jorge Figueira. Vamos ouvir. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Caros membros, amigos e parceiros da OCPCA, muito bom dia. Antes de mais, gostava de felicitar a OCPCA pela iniciativa de criar o programa de rádio Contas na Hora. Este programa é uma ferramenta que nos permitirá partilhar informação sobre o universo de contabilistas e peritos contabilistas do país. Classe crucial neste momento em que as empresas apostam cada vez mais na organização da contabilidade, quer para cumprir com os seus compromissos fiscais, atendendo o objetivo do alargamento da base tributária, quer pela necessidade de melhor controle dos ativos e resultados para sobreviver ao difícil momento que a economia atravessa ou prospera neste tempo de crise. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Angola tem mais de 139.980 empresas e apenas 4.372 contabilistas e peritos contabilistas admitidos como membros da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos o rácio de um contabilista para 34 empresas, número de veras preocupante e que reflete o desafio que o Conselho de Inscrição da Ordem dos Contabilistas tem pela frente na árdua tarefa de aumentar o número de contabilistas e peritos contabilistas certificados pela Ordem. Neste desafio, anima-nos saber que, para além dos 4.372 membros já admitidos, existem 3.360 inscritos ou, se preferirem, candidatos a membros da Ordem em vias de tornar-se membros. Estamos a falar num total de cerca de 7.700 profissionais que apresentaram a sua candidatura, sendo que 3.360 não reúnem ainda todas as condições para serem admitidos imediatamente como membros da Ordem, faltando-lhes apenas o estágio profissional e exames de acesso, requisitos exigidos pelos estatutos da OCPCA. Tendo em vista a sensibilização dos profissionais de contabilidade e auditoria para se inscreverem na Ordem, recordamos os requisitos básicos necessários. Todas as pessoas que residam em Angola, nacionais ou estrangeiras, com mais de 21 anos, não terem processos criminais ou judiciais em curso ou transitados em julgado, com habilitações académicas de nível médio ou superior nas áreas de contabilidade, auditoria e gestão de empresas. Se reúne estes requisitos,
pode inscrever-se e candidatar-se a membro da Ordem. Fora o cumprimento destes requisitos, não há restrição nenhuma. Para o efeito, deverá contactar-nos através dos contactos ou endereços da OCPCA. Importa referir que o processo de avaliação para admissão a membro da OCPCA pode demorar em média 2 semanas. Se após a análise da candidatura se verificar que o candidato reúne todos os requisitos e condições, é admitido para o estágio e submetido posteriormente a um exame. É importante referir que agora, no final do ano de 2017, estamos num período transitório previsto nos estatutos da Ordem que se destina a avaliar pedidos de inscrições de profissionais que já estão no mercado a funcionar. Até 31 de dezembro de 2017, vigora o período transitório em que, para além de reunir os requisitos anteriormente mencionados, o candidato tem adicionalmente mais de 5 anos de experiência como contabilista ou 10 anos como perito contabilista. Estes 4.372 membros estão sujeitos à formação obrigatória que designamos curso de atualização com a duração mínima de 140 horas, em que o principal critério para aprovar neste curso é ter uma presença em aula superior a 90%. Não existe uma avaliação eliminatória, basta estar presente em 90% das aulas para receber o certificado e ser um profissional certificado. Todos os outros que não cumprirem este requisito e os que se inscrevem mesmo sem ter uma atividade profissional, estamos a falar de quem terminou o ensino médio ou a licenciatura, deve passar pelo estágio. O programa de estágio, tutelado pela Ordem, começa em setembro deste ano. No estágio normal, o candidato tem a responsabilidade de apresentar um tutor, patrono. Este último tem que ser membro da Ordem. Para além do tutor, o candidato tem que apresentar a empresa em que vai estagiar. O tutor vai acompanhar o estágio, que vai ser realizado numa empresa a indicar pelo candidato e, neste caso, pode ser a empresa em que trabalha. Para facilitar ainda mais o processo de inscrição de novos membros, a Ordem está a preparar o estágio em ambiente controlado. Neste estágio, a Ordem vai criar uma empresa virtual e admitir candidatos a estágio nesta empresa. Estágio este que poderá ter a duração de 1 ano. Concluído o estágio, serão admitidos a um exame. Haverá um programa informático em que se simula a vida de uma empresa até que se desenvolva nas diferentes fases. Os candidatos a estagiários têm que saber responder àquelas situações e preparar as demonstrações financeiras com base nos conhecimentos que obter durante a formação. Neste caso, o tutor é a própria Ordem, através de pessoas que vai designar naturalmente membros da Ordem. Este processo de estágio pretende-se que comece já em setembro, o estágio em ambiente controlado. Quanto ao estágio numa empresa e com tutor que não seja a Ordem, está aberto e aguardamos que os inscritos apresentem quer o tutor, quer a empresa em que vão estagiar para começarem. Gostava apenas de lançar um apelo a profissionais do período transitório que termina este ano, nos que reúnem os requisitos a frequentarem o curso de atualização, de modo a poderem obter a sua carteira profissional. A Ordem está preocupada com o facto de muita gente que já é membro da OCPCA e não contactar-nos para fazer o curso e não frequentando o curso, quando o período transitório terminar, vão ficar sem poderem exercer a sua profissão porque não estão em compliance com a lei. Apelamos a todos os profissionais que receberam a notificação ou mesmo não recebendo a notificação e que estejam nesta condição, devam contactar a Ordem para fazer o curso de atualização. Se não fizerem, haverá um constrangimento para o país e para a economia, pois haverá um número elevado de profissionais que não poderá exercer a profissão, aumentando o déficit de profissionais de contabilidade, auditoria e fiscalidade no país. Pois recordo que, de acordo com o INE, Angola tem
139.980 empresas em atividade e apenas 4.372 contabilistas membros da Ordem para dar respostas à elevada demanda de contas e relatórios destas empresas. O nosso rácio é de um contabilista para 34 empresas, que demonstra claramente a urgência da tarefa da OCPCA de aumentar o número de contabilistas no país. Por isso, apelamos aos contabilistas e pessoas formadas em contabilidade, auditoria e gestão que reúnam os outros requisitos e inscrevam-se na Ordem, começando assim o seu processo de candidatura a membro da Ordem, gesto que a economia e o país agradecem. Assinado pelo presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, Dr. Jorge Figueira. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Ouvíamos a nota de abertura assinada pelo presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, Dr. Jorge Figueira. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Azulula, de Gabriel Chiema. Boa escuta. Azulula pito lya kumbungeye, azulula wive kwita jami, chize tangwa na kunyingigine, amitulo chishibwa munanawa, mivumbo ye na shishile, chishikuivulama, kanwale ligwete vulama, kamuvulamisa yuma yeswe. Azulula, azulula pito azulula, lya kumbungeye. Azulula, azulula pito azulula, ngwe chingunjile. Azulula, azulula pito la miwongo, lya kumbungeye. Azulula, azulula pito azulula, ngwe chingunjile. Tayami yena, chipwe hakulia mbunge kuliena, chipwe nyima sepa jami nguli mbunge kuliene. Kungombo munakaya yangu tahilango, ngwo kuzanga hii ikolako, ngwo nyitengu na zange kutwa makana, ngwo itumbo ya miena. Azulula, azulula pito azulula, lya kumbungeye. Azulula, azulula, azulula mama wowo, ngwe chingunjile. Azulula, azulula pito azulula, lya kumbungeye. Azulula, azulula mama, ngwe chingunjile. Azulula, azulula pito lya miwomo, lya kumbungeye. Azulula, azulula pito azulula, ngwe chingunjile. Azulula, azulula pito azulula,
Chingunjile. Ouvíamos o tema Azulula na voz de Gabriel Chiema. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Vamos ao tema de hoje, a entrevista ao presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes, renovados votos de bom dia. Para hoje, trazemos uma entrevista com o presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, Dr. Jorge Figueira, uma vez que cada vez mais cresce o interesse dos contabilistas em filiar-se à OCPCA. Como sabem, a média de contabilistas por empresa em Angola é de um contabilista para 34 empresas, ou seja, apenas 4.370 contabilistas para mais de 130 mil empresas, de acordo com o INE. Aumentar a quantidade e qualidade de contabilistas disponíveis no mercado, numa altura em que as questões fiscais e de gestão cada vez mais estão na ordem do dia no país, é um dos principais desafios da OCPCA. Dr. Jorge Figueira, muito bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. As minhas primeiras palavras são para agradecer desde já à LAC a iniciativa que nos proporcionou para termos aqui um canal aberto para a sociedade em geral e para os profissionais da contabilidade em particular. Dr. Figueira, em primeiro lugar, gostávamos de saber como anda o processo de inscrição na ordem. Muitas são as pessoas que dizem tentar inscrever-se, ou seja, candidatam-se a membros da OCPCA e, segundo sei, sem sucesso. Quantas pessoas estão inscritas na ordem? Quantos membros admitidos temos? Pode, por favor, explicar por que razão há muitas pessoas à espera da admissão? Bom, eu se calhar começava por dar aqui uma ideia de números relativamente àquilo que é o trabalho do Conselho de Inscrição da Ordem, que desde fevereiro de 2014 tem vindo a desenvolver aqui esta nobre e a primeira tarefa que compete à Ordem, que é de inscrever os profissionais. Portanto, nós neste momento avaliamos cerca de 7.800 candidaturas e das quais 4.372 responderam neste momento à admissão de membros efetivos, não contando com as candidaturas não válidas, porque também existem aqui candidaturas que não obedecem aos requisitos mínimos, por exemplo, não têm as habilitações académicas exigidas pelos estatutos da Ordem. Nós temos cerca de 3.300 candidaturas que não foram aprovadas neste período transitório, que é algo que eu posso explicar depois mais adiante, que neste momento nós estamos a receber inscrições no âmbito de um período transitório, que termina no final deste ano. Mas, portanto, voltando atrás, nós temos essas 7.755 candidaturas, 7.755, perto de 7.800 candidaturas avaliadas. Neste momento, o que está a passar é que os serviços da Ordem têm estado a perceber, nem sempre percebem bem, que uma candidatura que não se enquadre nestes requisitos que estão determinados para o período transitório seja aceite. O que é o período transitório? O período transitório é um período que foi definido a quando da constituição da Ordem, que seria um período para vigorar até final de 2017, no âmbito do qual seriam admitidos todos os profissionais que estivessem em atividade, portanto todos os contabilistas e peritos contabilistas, que
além de cumprir os requisitos que estão definidos nos estatutos, como sendo a idade, no mínimo 21 anos, ser nacional ou estrangeiro residente, não ter nenhum processo judicial em curso, além desses requisitos básicos, deveriam ter, no âmbito desse período transitório, um mínimo de 5 anos de atividade profissional, de experiência profissional relevante para o caso dos contabilistas e 10 anos para o caso dos peritos contabilistas. O que os nossos serviços da Ordem, por vezes, não percebem é que, mesmo quem não tenha estes requisitos da experiência profissional, podem, ao abrigo dos estatutos, inscrever-se. Só não são avaliados no âmbito deste período transitório. Ou seja, hão de ser avaliados, mas num período futuro. Futuro e num outro quadro, que é claramente um quadro de estágio profissional. Já agora, doutor, eu ia lhe fazer uma outra pergunta, que é: quais são os mecanismos e procedimentos que regem a inscrição de um contabilista no país? Como eu dizia há pouco, os estatutos definem que podem ser inscritos como contabilistas e peritos contabilistas na Ordem todos os cidadãos que tenham mais de 21 anos, que sejam nacionais ou estrangeiros residentes, que tenham habilitações académicas relacionadas com estas matérias de contabilidade, auditoria e de gestão de curso médio e superior. Aliás, os estatutos até definem que numa fase inicial seriam aceitos até cursos inferiores ao curso médio. Formação profissional? Não. Os únicos cursos que não são do ensino oficial são os antigos cursos ministrados pelo Ministério das Finanças. São cursos que foram designados de técnicos de contabilidade equiparados. Os únicos. Está definido no estatuto que é assim. Depois desses cursos, depois tem os antigos cursos gerais do comércio, portanto uma formação ainda anterior à formação média. Depois vêm os antigos institutos comerciais e que correspondem agora aos institutos médios de contabilidade e por aí fora. E depois as licenciaturas em contabilidade, auditoria e gestão. Este é o quadro das habilitações académicas. Portanto, todas as pessoas que tenham estes requisitos podem se inscrever. E depois é assim, quando a Ordem foi promulgada, com base nos seus estatutos, definiu-se um período transitório. Este período transitório, qual é a característica principal? Para além de ser transitório, obviamente, tem a característica principal de isentar os profissionais do estágio e do exame, que é a via normal de entrada nesta Ordem. E agora, recuando um pouco àquilo que se disse, é que neste período transitório foram admitidos, digamos, automaticamente, com dispensa de estágio e exame, os profissionais que já estavam no mercado a funcionar, com mais de 5 anos no caso dos contabilistas e com mais de 10 anos no caso de peritos contabilistas. Foi assim que se criaram as condições para admitirmos os 4.372 profissionais. Agora, todos os outros que não cumpriam esse requisito são candidatos a estágios. Inscrevem-se. Estes e os outros todos inscrever-se-ão na Ordem e vão ter que cumprir o que os estatutos determinam relativamente ao estágio. Tem que propor à Ordem, tem que requerer à Ordem um estágio, indicando a empresa onde vão fazer o estágio e indicando um tutor. Para quando o início dos estágios profissionais, o que está o CPCA a fazer para aumentar o número dos contabilistas filiados ao CPCA? Bom, digamos que no geral os estágios podem começar a qualquer momento. Se algum cidadão que cumpra estes requisitos, que são básicos, tem essas habilitações académicas, mesmo sem experiência profissional, inscreve-se e requer um estágio. Isso pode acontecer a qualquer momento. Desde que ele requeira, a Ordem é obrigada a aceitar este requerimento e é obrigado, digamos, a criar condições para poder validar o estágio, admitindo que esse requerimento de estágio seja acompanhado daqueles requisitos que já há pouco referi, que são apresentar a empresa e também um tutor. E com esse tutor, o candidato estagiário tem que estabelecer com ele uma convenção de estágio, digamos um contrato. Tem que haver um acordo, no regulamento chamamos convênio, entre o estagiário e o tutor. Mas a Ordem, digamos, sentindo que não há muitas empresas disponíveis para proporcionar estágios profissionais, concebeu um modelo de chamado estágio em ambiente controlado. Portanto, a Ordem criará, digamos, este modelo, simulando uma empresa e vai admitir, os candidatos a estágio serão admitidos nesse estágio, que é como se fosse
tecnicamente uma formação, só que tem esta valência de estágio. O tutor, por via de regra, é a ordem assume aqui o papel de tutor, portanto os candidatos ficarão numa sala de aulas com um programa de computador, terão acesso a um computador e ali simula-se a vida de uma empresa. E isto valerá exatamente como um estágio feito numa empresa normal. Numa empresa normal. Real. Nós estamos a conceber este modelo e estamos a fazer tudo para que em setembro daremos início a esse estágio. É um estágio que vai satisfazer uma parte da procura. O nosso desiderato é que este número seja um número cada vez maior, dependendo das condições reais do terreno, ou seja, porque isto implica ter salas de aulas disponíveis, implica ter vigilantes. Portanto, a ordem é, por definição, a tutora, mas tem que ter chamados vigilantes do estágio, que vão ficar a acompanhar os estagiários nessa empresa simulada. Durante quanto tempo? Nós pensamos que são 200 horas em sala, mas depois eles levarão para casa trabalho que vai ser obrigatório reportar durante as 200 horas, ou seja, e pensamos, estamos a fazer com que esse trabalho de casa corresponda às 600 horas adicionais. Portanto, temos aqui cerca de 800 horas de estágio. Isto, tecnicamente, é o que se chama o estágio em ambiente controlado. Portanto, será uma resposta alternativa ao estágio em ambiente real, que pode acontecer a qualquer momento, como eu já referi. Dr. Jorge Figueira, olhando para a questão que coloca do tutor, quais são os requisitos para ser tutor de um candidato a membro da OCPCA? Basicamente, é ser membro da Ordem com o mínimo de 5 anos de atividade profissional. Ok. Nesse caso, a Cristina pode ser tutor? Pode se inscrever já. O site da Ordem já tem um campo aberto para a inscrição de tutores. Todos os profissionais com mais de 5 anos, membros da Ordem, podem ir ao site e inscrever-se numa bolsa de tutores que nós temos. Porque quando começarem a chover, passo o termo, pedidos de realização de estágios, a Ordem vai facilitar a vida do estagiário, do candidato ao estágio, indicando um tutor. E os tutores já lá estão previamente inscritos. Pois, quantos tutores já estão inscritos e, por caso da Cristina, que por acaso se calhar não tem inscrito ainda? Olha, dados de hoje ou desta última semana não tenho, mas há 15 dias estavam cerca de 25 tutores inscritos já. Então apela-se a todos os membros da OCPCA, são cerca de 2.000 membros já inscritos e com o curso de atualização feito, ou seja, carteira renovada. Ok, isto é uma questão que levanta e é pertinente. Nós temos 4.372 e esses 4.372 membros foram admitidos no âmbito do período transitório que já referido, mas, ainda não disse, mas a única condição é de terem que realizar obrigatoriamente um curso de atualização. E é aqui que nós temos aqui uma situação delicada. É que nós só temos, neste momento, cerca de 60% destes 4.300 com o curso de atualização já concluído ou por concluir. Portanto, no final deste ano, se não houver mais inscrições, nós corremos o risco de ficar com cerca de 40% de fora, o que é mau. Ou seja, profissionais que já são membros da Ordem e que não estão a responder aos pedidos que temos, incessantes que temos feito, para se candidatarem ao curso. É um curso pago, sabemos que isto representa desde logo um constrangimento, mas a Ordem está aberta, até porque, como isto é imperativo, é obrigatório, portanto tem que haver aqui uma solução. Quer dizer, ou o membro tem que cumprir, porque senão, no fim do período transitório, deixa de ser considerado membro efetivo, passará, digamos, a uma situação de inabilidade e de impossibilidade de exercer a profissão. Como contabilista certificado. Poderá fazê-lo, mas desde logo não pode certificar contas, porque não pode ser responsável público perante as contas. Portanto, daí a necessidade de a Ordem ter aqui alguma capacidade de resolução do problema se o problema for falta de capacidade financeira dos membros que ainda não responderam, não é? Mesmo para quem já está a fazer o curso, a Ordem já criou aqui uma série de facilidades de pagamento. Já podem pagar em várias prestações. Várias prestações e valor invariável de cada prestação, ou seja, há aqui de facto um sinal claro de que o que interessa mais para a Ordem é que o membro faça o curso de atualização. Obviamente que é importante o dinheiro, porque estes cursos de atualização estão a ser suportados por uma estrutura que tem o seu valor, tem o seu preço, não é? Dr. Jorge Figueira, há muito que se diga sobre a qualidade do trabalho de alguns contabilistas. O que está a ser feito para defender o nome da classe? Neste momento, infelizmente, nada. Nada e porquê? A Ordem está criada, como sabem, há 3 anos. Termina no final deste ano.
terceiro ano de vida da Ordem, portanto, esses atuais órgãos sociais, definir um programa que é um programa básico, que é criar as condições para que a Ordem funcione, fazer desde logo a admissão legal, regular dos membros e depois iniciar o programa de estágio. Esses são os dois objetivos maiores, digamos, dos atuais órgãos sociais, portanto, neste mandato que termina no final. A questão que ele coloca é uma questão que está prevista naquilo que são as atribuições da Ordem, e aquilo que, do ponto de vista regulatório, já existe uma proposta de regulamentação daquilo que é o controle de qualidade, que no fundo é o que estamos aqui a falar. Ou seja, a qualidade neste momento não está a ser validada. A Ordem vai criar um programa de controle de qualidade. Portanto, já existe um regulamento, mas acho que não temos condições neste mandato de iniciar este programa. Mas se em 2018 tivermos já com esses dois problemas básicos resolvidos, o problema da inscrição e o problema dos estágios, claro que se vai abrir aqui um caminho já para nós montarmos aqui o programa de controle de qualidade. Portanto, este controle de qualidade é o que vai, em definitivo, ao encontro desta necessidade de começar a avaliar a qualidade dos profissionais. Neste momento, não. Neste momento, podemos estar disponíveis para ajudar a perceber melhor alguns casos que nos podem ser apresentados relativamente a trabalhos menos eficientes, menos rigorosos, menos éticos dos profissionais. E a Ordem tem nos seus órgãos estruturas que podem depois avaliar isto. Assim, do ponto de vista estrutural e dinâmico, não temos o controle de qualidade ainda a funcionar. Doutor, e por aquilo que é a sua experiência, estando na administração atual da Ordem, o que é que efetivamente prevê que no próximo mandato, como membro da Ordem, o que é que lhe parece que pode ser feito para defender a classe e para controlar a qualidade dos contabilistas a nível do país? Desde logo, esta questão que eu acabei de referir, que é pôr em marcha um programa de qualidade, de controle de qualidade, ou seja... Já existe um regulamento? Já existe um regulamento, ele está disponível no site, digamos, está numa espécie de consulta pública, não é? Portanto, é imperioso que se implemente este programa. É um programa que tecnicamente poderá funcionar ou deverá funcionar com base num sorteio. Em cada período que vai ser definido, sorteiam-se os profissionais e depois vão ser escrutinados alguns aspectos da atividade do profissional, a técnica, a ética. E, por conseguinte, é por aí que nós vamos funcionar. Portanto, este é o ponto importante para inserir no programa do próximo mandato. Quaisquer que sejam os órgãos sociais que vierem a ser eleitos, ou as pessoas que vierem a integrar esses órgãos sociais. E que apelo o doutor faz aos contabilistas que correm o risco de perder a carteira profissional? Muito bem, isso é um problema delicado, a Ordem está seriamente constrangida, porque estamos na iminência de criar aqui um problema grave para 1.500 profissionais que no final deste ano poderão não ter condições de continuar a exercer a profissão numa perspectiva de profissão certificada, numa atividade certificada. Portanto, o apelo que nós fazemos é que contactem a Ordem, mesmo não tendo recebido nenhuma notificação, porque a Ordem tem um sistema automático de notificar os profissionais que devem pedir a realização do curso de atualização. Portanto, há um pedido de inscrição. Portanto, isto é um mail que sai automaticamente quando ele é avaliado e quando ele é admitido para membro. Portanto, ele tem que receber. Não recebeu por várias razões, ou porque vai para o spam, ou porque já não tem o e-mail atualizado, ou por qualquer outra razão. Mas nós vamos utilizar outros meios e este é, por exemplo, um deles, esta nossa comunicação e este espaço que é lá que teve a cortesia de nos ceder, é um espaço por excelência para nós divulgarmos este apelo. Portanto, devem todos os que se inscreveram, mesmo que não tenham recebido a notificação de que são membros, devem contactar a Ordem. Portanto, não tenham receio de que o não pagamento das cotas seja uma condicionante, não é? Ainda não é. Portanto, nós estamos a criar aqui muita flexibilidade aqui nesse aspecto do pagamento das cotas. Mas para este fim, ou seja, para se candidatarem e para se inscreverem, serem admitidos no curso de atualização obrigatório, nós não podemos criar aqui muitas barreiras, não é? Antes, pelo contrário, nós estamos aqui a fazer um apelo para que as pessoas apareçam, não é?
Há uma flexibilidade muito grande por parte da direção da Ordem, de modo a que os membros batam à porta, não importa em que condição se encontram. Sim, claro, porque nós sabemos que, estando inscritos como membros, já deviam estar a pagar cotas. Portanto, se não estão inscritos nos cursos, é porque não contactaram a Ordem, nem para pagar cotas, não é? Portanto, temos aqui essa inadimplência do que diz respeito às cotas. Mas, para nós, como digo, e sublinho aqui a necessidade de nós cumprirmos uma obrigação estatutária, não é? Esse curso é obrigatório. Dr. Jorge Figueira, obrigado por esse esclarecimento sobre estes membros que estão no período de transição, um período de transição que termina agora no final do ano, em que, para enquadrar os nossos ouvintes, todos aqueles membros inscritos na Ordem, por via, acreditamos nós, do Ministério das Finanças, na altura, como é que podemos aferir que estes membros estão agora inscritos na Ordem? Como é que foi o processo de inscrição na primeira fase? Sei que já explicou no início, sim, mas convinha clarificar. Quando tudo começou, nós pedimos o apoio ao Ministério das Finanças, através das suas delegações provinciais, através das repartições fiscais. Portanto, utilizamos essa via para as pessoas se inscreverem, não é? Portanto, obviamente que para fora de Luanda era importante utilizar esta estrutura já do Ministério das Finanças, através das delegações provinciais e das repartições fiscais. Em Luanda não tanto, mas também aconteceu. Ou seja, nós utilizamos esse canal. Isto é, digamos, independentemente se estavam ou não inscritos no Ministério das Finanças. Portanto, isto é um outro aspecto. Das 7.800 candidaturas, obviamente que nem todos estavam inscritos nas finanças, né? E dos 4.300 membros também, nem todos estavam inscritos nas finanças. Embora a lista da inscrição que foi feita antes do funcionamento da Ordem no Ministério das Finanças aponta para números à volta de 5.000. Mas, portanto, estes vão se inscrevendo. Ainda pensamos que há gente que ainda, mesmo inscritos já há muito tempo no Ministério das Finanças, há muito ou há pouco, mas que estão inscritos já no Ministério das Finanças, portanto, antes do funcionamento da Ordem, e ainda não se inscreveram na Ordem, que é obrigatório. Portanto, a inscrição do Ministério das Finanças já não vale. Mas, o que eu estava a dizer, e respondendo à sua questão, portanto, o processo começou por utilizarmos os canais, no princípio, né, os canais do Ministério das Finanças, para recebermos as candidaturas à Ordem. Não eram só para os inscritos nas finanças, não é? Atenção. Okay. Eram para aquele grupo que também já tinha experiência relevante, sim, mais dos 5 anos, todos no mercado, 10 anos, todos no mercado a trabalhar, exatamente. Portanto, nós neste momento temos 2 tipos de candidatos à Ordem. Esses que estão a trabalhar, portanto, os que têm mais de 5 anos, até ao final deste ano, ainda os que têm 5 anos, atenção, este período transitório definia também aqui um marco que é, por causa da aferição dos tais 5 anos, e 10 anos para peritos contabilistas e 5 anos para contabilistas, está definido também um marco que é 31/12/2015. A data de 31/2015, todos os profissionais que estivessem a trabalhar e que tivessem 5 anos, até 2015, nessa data, 31/12/2015, estão inscritos automaticamente, são admitidos automaticamente, desde que cumpram os tais outros requisitos que eu falei, aqueles básicos. Sim. Ter o curso ligado à área, né? habilitações académicas elegíveis. E podem se inscrever até ao final do período transitório, que é agora em 31/12/2017. Okay. Mas a contagem do tempo termina 31/12/2015. Portanto, é preciso... É 5 anos em 2015 e a inscrição 2016, 31/12/2017. Portanto, todos os processos que entrarem na Ordem nestas condições, em teoria, serão admitidos como membros, só com a obrigação de fazer o tal curso de atualização. Portanto, este foi o mecanismo que se utilizou no início para a recepção das candidaturas. Mas hoje já não. Hoje, praticamente, o único canal que funciona é o da própria Ordem. Todos os profissionais que estão agora a inscrever, vivam em Luanda ou não, trabalhem ou não em Luanda, estão a utilizar os canais da Ordem. Hoje, por exemplo, já temos delegações regionais a funcionar no Sul, no Centro e no Norte. Em que províncias concretamente? Portanto, neste momento já temos no Sul, que abarca as províncias do Cubango, Huila e Cunene, e Namibe. Temos a delegação regional Centro, que é Benguela, Kwanza Sul, Benguela, Uambo e Cuito, e Bié, desculpa. Depois temos a de Cabinda, que é a Cabinda e Zaire. Portanto, há aqui ainda um mapa. Se calhar umas 8 províncias que ainda não estão cobertas, certo? Mais.
Mas digamos que Luanda responderá pelas outras. Todas as outras que não são mencionadas já em todas que é da Luanda. Para já, nós temos que estudar ainda, digamos, a continuidade da criação, deste processo de criação das delegações regionais. Portanto, obviamente que aquela zona do Is, Malange, Lundas, dificilmente poderá ser sustentável que Luanda seja o centro. Portanto, tem que haver aqui um outro desdobramento, assim como o Mochico. Pronto, o Mochico também está aqui um bocado, ou seja, nós temos que fazer aqui um desdobramento. No fundo era algo que nós estamos a pensar, que em vez de 3 temos que criar uma quarta ou provavelmente uma quinta. Isto vai depender também das condições no terreno, não é? Exatamente. Quais são essas condições, doutor, já agora? E, o mais importante, as pessoas de contacto ou os elos de contacto podem existir, números de telefone, endereços, porque os nossos ouvintes nessa altura estão a ouvir-nos e alguns deles se calhar veem, existe nessa província, como é que eu chego até lá? Se calhar vale a pena falar um pouco sobre esta última questão, eu obviamente que não posso dar aqui os não contactos. Não há detalhes, exato. Não posso dar detalhes, mas os contactos são os contactos da Ordem. A Ordem tem os contactos das delegações regionais. Ok. Certo? Portanto, os candidatos têm que ir ao site, têm lá os contactos da Ordem. Neste momento ainda não estão lá os contactos das delegações regionais, penso eu, mas há um contacto através do qual se consegue. A partir dali. Sim. Agora, o pressuposto básico para a constituição das delegações regionais, para além de estar definido no Estatuto, portanto, a questão de saber na zona, digamos, fazer o mapeamento aqui da Ordem, ou preenchimento, digamos, geográfico da Ordem, tem a ver com o número de membros, não é? Portanto, nós não podemos estar a criar uma região para 6 membros, não é? Tem que haver aqui algum critério de razoabilidade, ou, se quisermos, de racionalidade da constituição das delegações regionais. Portanto, nós avançamos com a Sul e o Centro, porque Benguela e Lubango, sem menosprezar as restantes. E o Ambo agora acabamos. Nós temos, de facto, ali no Centro-Sul, temos Benguela e o Ambo, e depois Lubango e Namibe, com um número apreciável de membros. Portanto, podemos estar a falar em cerca de 200 membros no conjunto das duas regiões. Portanto, já é o número. Portanto, dificilmente repetiremos isto, por exemplo, numa região como o Is, Malange, Lundas e Mochico. Cabinda e Zaire também já temos os pressupostos básicos para avançar, já avançamos de resto. Cabinda já é uma delegação regional. E este é o critério básico, digamos, haver massa crítica. E quantos contabilistas e peritos contabilistas controlarão cada delegação regional? Consegue dizer, pelo menos a nível percentual, daquilo se eu disser, por exemplo, que nós temos no centro, temos cerca de 80 em 4.000, portanto é uma percentagem baixíssima. O que é que nós estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que Luanda acaba por ter aqui um número significativo de membros, não é? Podemos estar a falar em mais de 80% dos membros que estão a trabalhar em Luanda. Têm a sua residência profissional em Luanda. Pelas razões que se conhecem? Sim, por tudo, não é? O volume de empresas que estão concentradas. Temos 7 milhões e porque, enfim, agora para os números para as eleições também já temos a noção de que de facto há aqui uma grande concentração. E isto também reflete-se aqui nas empresas e nos profissionais, não é? Ok. Doutor, voltando para o aspecto dos mais de 3.360 inscritos que, entretanto, não foram admitidos até o momento e que estarão a aguardar pela dinamização do processo de estágio, principalmente em ambiente controlado. Em setembro, já sabemos, começa o estágio em ambiente controlado. Mas imaginemos que esteja a ouvir-nos alguém que diga, eu posso indicar uma empresa ou reúne os requisitos que foram aqui mencionados. Poderia, por favor, ajudar a esclarecer a essa pessoa de que forma é que ela pode dinamizar o processo de inscrição na ordem, ou seja, o processo de admissão, por assim dizer, já que já está inscrito ou já se tentam inscrever. Muito bem. Disse bem que já está inscrito. Ok. Portanto, a inscrição é válida. De acordo com a avaliação, portanto, ele não reuniu os requisitos, este conjunto de pessoas que referiu, não reuniu os requisitos para ser admitido como membro no âmbito do tal período transitório, tem a comunicar, e se quiser avançar já para um estágio, tem a comunicar à ordem duas coisas. Primeiro, a empresa onde vai fazer o estágio e indicar um tutor, ou pedir à ordem
ajuda para indicar um tutor. Depois de ter o tutor escolhido, tem que estabelecer com ele um convênio. E pronto, e depois inicia o estágio e trimestralmente, através do tutor, tem que ser apresentado um relatório do estágio que tem que ser avaliado pela Ordem. Ou seja, a Ordem controla o estágio através, Sim. por intermédio do tutor. Do tutor, sim, a Ordem, em última análise, é que é responsável pelo estágio também no sistema, no estágio em ambiente Em real. ambiente real. O tutor pode ser da mesma empresa? Pode. Tipicamente, nós podemos ter aqui uma situação que é alguém que é um contabilista ou um contabilista júnior, por hipótese, e que tenha um diretor financeiro, membro da Ordem. Na ordem. Este pode ser já o tutor, não há impedimento nenhum. Tem que ser membro da Ordem. Tem que ser membro da ordem. Pronto, tem que ser... E assim fica mais facilitado, não é? Não ficam a Sim, procurar pensamos que sim. tanto. Pensamos que é uma solução que é, digamos, nas empresas. Isto, enfim, há aqui algumas situações delicadas. Embora nós, neste momento, estamos já em condições de poder admitir a realização de um estágio nessas condições, que é alguém que já está a trabalhar e na própria empresa cria as condições, a empresa autoriza que ele continua a trabalhar em regime de estágio, nesse caso, portanto, no fundo, continua a fazer as suas tarefas normais, mas está em modo de estágio e está a ser vigiado pelo tutor, que até é o seu chefe, pode ser o seu chefe ou pode ser o dono da empresa, se tiver condições para isso, se tiver o tal requisito de ser membro da Ordem e com experiência. Se é membro da Ordem, é porque já tem mais de 5 anos. Mas a ordem vai fornecer o programa de estágio? Claro. Não é o programa. Nós o que definimos, aquilo que se chama um conteúdo mínimo. Ou seja, nós temos, para efeitos do exame, que o estágio é a antecâmara do exame. O estágio só por si não tem valor absolutamente nenhum se depois o exame não for um exame com sucesso. Portanto, o estágio, no fundo, é uma preparação para o exame. E deve passar o exame para se tornar membro. Exatamente. Por isso é que os estatutos definem que ele, depois do estágio, tem 5 anos para se candidatar ao exame. Pode-se candidatar ao exame durante 5 anos. Pode fazer o exame logo a seguir. Nós estamos a pensar fazer o primeiro exame em novembro de 2018, admitindo que os estágios comecem agora. Portanto, em 2018 já temos candidatos a exames. Mas pode fazer já em novembro de 2018, pode-se candidatar. Ou então pode reprovar e candidata-se à época seguinte. Portanto, nós vamos ter 2 épocas por ano de exames. Portanto, o mais prático, digamos, que pode acontecer aqui é o estagiário fazer o estágio na própria empresa onde trabalha. Só aqui é para quem não estiver a trabalhar, ou seja, para quem acabou agora uma licenciatura ou de alguma forma está desempregado, então torna-se mais difícil para ele, para esse profissional ou para esse candidato ir à procura de uma empresa, não é? Porque as empresas, digamos... Mas este, se calhar, é o grupo-alvo para o ambiente controlado. Passa a ser o grupo-alvo para o ambiente controlado. Teoricamente sim, na prática não. Na prática, quem vai fazer o estágio controlado é quem está à beira ou esteve à beira de ser membro da Ordem, no período transitório. Esse é que é Ou seja, a prioridade nesta primeira fase. Ou seja, já são profissionais, hoje até já têm 5 anos Já e têm mais. 5 Porquê? anos, Porque já sim, estamos em sim, 2017, sim. já se passou 1 ano e meio desde do tal marco de 31 de 12 de 2015. Portanto, e como vai ter um valor, ou seja, não é gratuito, portanto, digamos, o grupo-alvo será, na prática, quem já estiver a trabalhar e quiser despachar-se mais rapidamente aí, não é? E como temos horários extra-laborais e aos sábados, é como funciona neste momento O curso de atualização. os cursos de atualização, com essa flexibilidade toda, mas toda não vai ser tão flexível como isso, porque as faltas vamos obrigar a que haja mais permanência na sala. E esta permanência não tem como não ser, porque vão fazer o exame. Fazer exame e durante o estágio têm que responder a questões concretas. Portanto, não é uma avaliação eliminatória, digamos, em sede de estágio, mas quer dizer, ele não vai para casa de mãos a abanar, não é? Nem está lá só para ver os lindos olhos do professor ou do vigilante, não é? Portanto, ele está lá para aprender, para tomar contacto com aquilo que são os aspectos notáveis da vida de uma empresa e vai ter que interagir. E como leva trabalho para casa, vai ter que reportar
na próxima Na aula, aula seguinte tem que apresentar. ou nas sessões seguintes. Sim. Portanto, ele está ligado à máquina e vai ter que ser assertivo e honesto para depois chegar ao final com uma boa aprendizagem, né? Que é uma condição... Que ao fim do estágio e feito o exame está um profissional com boas competências. Este é o objetivo, não é? Este é o objetivo que pretendemos impor neste estágio de ambiente controlado, este rigor e esta competência. A complexidade, o rigor e a competência. No caso do estágio em ambiente real, ou seja, em ambiente empresarial, feito numa empresa, com um tutor, não temos tanta garantia de haver este rigor e esta complexidade e esta aquisição de conhecimentos, mas vamos tentar, junto do tutor, Que é membro. e que é responsável pela vida daquele estagiário, vida profissional, que tente impor esse rigor. Tente fazer com que ele, mesmo que ele não, na sua vida profissional, nessa empresa, não tenha acesso à informação relevante da empresa, mas pelo menos o tutor pode criar aqui um ambiente mais ou menos simulado Sim. para ver o grau de absorção por parte do estagiário e a sua, no fundo, a sua resposta a, digamos, a situações reais. Isso vai ser importante, é um jogo que vai haver agora entre o tutor e o estagiário por um lado e o tutor e a ordem por outro. Portanto, a ordem não pode ficar aqui no papel de mero espectador e analisar, digamos, trimestralmente os relatórios. Não, tem que reagir, tem que dar feedbacks no sentido de dizer, meu amigo, o seu estagiário não está a evoluir, acho que falta aqui alguma coisa, tem que estar a ordem por cima e é a maior responsabilidade do tutor. Porque nós temos um programa mínimo, como disse, que vai ser distribuído aos tutores. Portanto, ele, durante o acompanhamento, tem que ir ver se ele responde àqueles conteúdos mínimos, não é? A meio deste acompanhamento, o tutor está em condições de dizer se continua ou não, se vale a pena continuar com este estagiário? Pode renunciar. Pode renunciar. Está previsto a renúncia tanto por parte do tutor como por parte do estagiário. Mas, quer dizer, nesse caso terá que haver uma substituição. Portanto, ele não pode ficar, digamos, órfão do tutor, não é? Pois. Esse processo tem que ser até ao fim. Porque há aqueles casos, e eu faço essa pergunta de propósito, eu já tive pessoas a estagiarem que não sabiam ler números. Partida, se não sabe ler números, é uma aventura meter-se numa profissão em que só fala números. Pronto, é isso. Então tem que haver aí uma pedagogia muito grande, no princípio. Pode ser que se descubra um profissional de elevado potencial, se houver essa pedagogia. Também se não houver essa pedagogia e se a resposta for imediata, dizer, não estás na profissão certa, pronto, elimina-se aí a possibilidade de ter um profissional nessa profissão. Portanto, o tutor, obviamente, que vai ser objeto de algum processo de seminariação ou de evangelização, se quisermos, porque ele vai ter um papel muito importante nesta componente da aprendizagem básica, porque nós sabemos, se estivermos a falar com profissionais que estão há 1 ou 2 anos na vida profissional, ou que acabaram de entrar na vida profissional, pode não fazer a ideia do que é que se está a falar, não é? Muito obrigada, Dr. Jorge Figueira, por esta entrevista. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Figueira, presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, que explicou-nos os processos de inscrição e admissão na OCPCA. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a todos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. E assim chegamos ao fim da 7ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora.
o novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.